Você conhece esse homem. Ele é a sombra que vive no meio de nós. Não exatamente um menino, mas nunca um homem completo. Um labirinto de ideias brilhantes e planos imensos. Uma mente incendiada por sonhos que nunca saem do papel. É o amigo que promete mundos e não entrega sequer o básico. O irmão que se esquiva das responsabilidades como se fossem correntes. O namorado que foge do compromisso antes que ele se aproxime. O pai que, apesar dos anos acumulados, carrega o coração e a inquietude de um garoto que se recusa a crescer. Ele vive numa prisão invisível feita de possibilidades, um eterno um dia que nunca chega. É o mestre das desculpas, um artista das justificativas, um contador de mas e se. Tudo sempre depende do momento certo, da sorte, do cenário perfeito, mas esse momento nunca aparece. Porque ele não quer. No fundo, ele teme o peso da realidade, medo do fracasso, do erro, do confronto com o que realmente importa. Esse homem busca a liberdade como se fosse um refúgio, mas sua liberdade é um labirinto sem saída. Foge do compromisso como quem foge da própria sombra, porque o compromisso o prenderia a uma verdade que ele não está pronto para encarar. Ele tem uma alma inquieta, uma ansiedade que corrói, um vazio que disfarça com promessas e sonhos que ninguém verá realizados. Ele não está perdido, ele está parado no tempo, como se o relógio tivesse recusado a girar para ele. A maturidade, com suas regras duras e obrigações, parece um campo minado onde ele jamais ousaria pisar. Então ele se esconde atrás da ideia da liberdade, mas essa liberdade é uma cela dourada que o mantém criança para sempre. Esse homem é um paradoxo ambulante, brilhante e falho, cheio de luz e sombras, esperança e medo. Ele é a prova viva de que crescer não é só envelhecer, crescer é nascer para si mesmo, e enquanto ele hesita, fica preso num limbo onde a vida passa, cruel e indiferente. Pergunte-se, quantos homens ao seu redor vivem essa eternidade disfarçada de juventude? Quantos ainda carregam o menino que jamais aprendeu a se levantar? Esse é o homem dos sonhos eternos, e ele precisa, mais que tudo, de um despertar. Carl Jung chamou esse perfil de puer a eternus, o menino que nunca deixa de ser menino. É o espírito preso na transição, uma alma que habita um limbo entre o que sonha e o que deveria ser. Essa figura exerce um fascínio quase hipnótico. Sua energia pulsa jovem, vibrante, criativa, cheia de promessas e possibilidades. Mas por trás dessa luz intensa, existe uma sombra densa, a incapacidade de enfrentar o peso das obrigações e limitações da existência concreta. Esse homem vive imerso numa fantasia onde tudo é ideal. A parceira é perfeita, a carreira é idealizada, o mundo se dobra diante de seus desejos. Quando a realidade se impõe com suas falhas e exigências, ele recua. Fugir é a resposta, não o enfrentamento. Essa recusa ao amadurecimento não é arrogância genuína, mas um escudo forjado pelo medo. Medo de fracassar, de decepcionar, de encarar a rotina que corrói sonhos. Ele se sente excepcional, alguém acima da mediocridade da repetição diária. Porém, essa autopercepção esconde um congelamento profundo, paralisia diante da responsabilidade e do compromisso real. O eterno menino vive entre o brilho efêmero do desejo e a sombra implacável da dúvida, entre se lançar no mundo e se esconder no casulo de suas próprias ilusões. Enquanto isso, a vida avança e ele permanece, preso na encruzilhada entre crescer e se perder para sempre. O homem príncipe eterno não é apenas um erro de caráter ou fraqueza. No âmago, ele abriga uma energia poderosa, uma pulsação profunda que emerge do inconsciente. Essa força criativa é intensa, uma chama vibrante que poderia incendiar o mundo se não fosse aprisionada pela hesitação e pelo medo. Ele salta entre ocupações, projetos abandonados ao primeiro desafio, amores intensos que esmorecem quando exigem comprometimento. Brilhante em potencial, sua mente vibra com visões e possibilidades, porém não consegue aterrissar no presente. Vive suspenso entre e se e quando, sempre adiando o momento real, perpetuamente esquivando-se do agora. A realidade concreta, com seus imperativos e limitações, pesa demais para essa alma inquieta. Assim, ela se refugia em ideias e sonhos, onde o tempo parece não existir. Esse desencontro temporal o mantém preso. Enquanto a chama criativa brilha intensa, sua verdadeira força está aprisionada, aguardando o instante em que o menino aceite o desafio de viver além da ilusão. Ele carrega uma aura de rebeldia, como se fosse um espírito indomável, insubmisso às convenções e regras que esmagam a maioria.
Sua vida parece um grito de independência, uma recusa feroz em se dobrar às amarras sociais. No meio de tantas obrigações e limitações, ele surge como um sopro de ar fresco, um símbolo de espontaneidade e descompromisso. Mas tudo não passa de uma fachada, uma máscara que esconde o verdadeiro estado do sujeito. Por trás dessa aparência de autonomia, há um medo visceral, uma fuga constante dos desafios que exigem esforço e perseverança. Ele evita enfrentar o desconforto, a crítica e o fracasso, preferindo o conforto ilusório da inação e da procrastinação. Cada hesitação, cada adiamento, aprofunda o labirinto onde se encontra preso. Essa suposta liberdade não é nada além de uma forma disfarçada de aprisionamento. O verdadeiro domínio sobre a própria existência não significa a ausência de restrições, mas sim a habilidade de decidir com clareza onde investir energia e força. É aceitar os sacrifícios necessários para construir algo duradouro. A liberdade autêntica surge da disciplina e da responsabilidade, não da fuga. O eterno menino ainda não percebeu isso. Por isso seu caminho é uma prisão disfarçada de leveza. No começo, ele parece o cara que todo mundo admira, tem um brilho diferente, uma energia que contagia, uma sensibilidade que parece especial, mas essa luz não dura. Com o tempo, ela se apaga e o que sobra é uma sombra pesada, uma instabilidade emocional que afasta as pessoas. A liberdade que ele tanto fala vira só uma desculpa para escapar das cobranças da vida. Ele vive sabotando a si mesmo, esquece compromissos importantes, perde prazos no trabalho, se enrola nas finanças, muda de opinião de repente e não cumpre promessas feitas. Sempre tem uma desculpa pronta. Não estou preparado, preciso de mais tempo. Por trás dessas justificativas esconde um medo profundo, o medo de crescer, de errar, de ser julgado e, acima de tudo, de se tornar comum. Esse medo age sem que ele perceba. Ele se protege, sabotando tudo o que pede responsabilidade. Assim, permanece preso num ciclo vicioso, sempre no mesmo lugar, incapaz de avançar. A sombra do homem-criança não é apenas um defeito de caráter, mas um bloqueio interno que impede qualquer mudança real. É essa sombra que transforma o brilho inicial em destruição lenta, corroendo o potencial que poderia ter se tivesse coragem de enfrentar seus próprios fantasmas e assumir o peso da maturidade. Por trás do homem que não cresce está uma presença poderosa, a mãe simbólica. Nem sempre é a mãe biológica, pode ser a parceira, a mulher que protege, ampara e resolve tudo para ele. Essa figura cria uma zona de conforto, onde o homem evita enfrentar a dureza da vida e as escolhas difíceis. Essa relação se instala como uma prisão disfarçada de cuidado. Enquanto recebe essa proteção, ele não precisa agir, decidir ou amadurecer. Fica preso numa infância emocional prolongada, esperando que alguém ao seu redor resolva os problemas que ele deveria enfrentar. A dependência se torna um escudo contra o desconforto de crescer. Quanto mais cuidado ele recebe, menor a motivação para assumir responsabilidade pela própria existência. O que deveria ser impulso para a autonomia vira âncora que o mantém estático, aprisionado em comportamentos infantis e fugas constantes da realidade. A proteção, que deveria liberar, transforma-se em uma barreira invisível. A tragédia maior acontece quando essa mãe simbólica, seja literal ou figurativa, se recusa a deixar o menino psicológico nascer para o homem. Ao invés de empurrar para a independência, mantém a criança protegida, alimentando a estagnação. Assim, o homem permanece dividido entre a segurança da infância eterna e as exigências cruéis do mundo adulto. Aceita a prisão da imaturidade porque teme o peso da responsabilidade, ficando num limbo onde não cresce nem morre, perdido entre o conforto e o desafio da transformação. Chega uma hora em que a máscara cai e tudo que ficou escondido começa a pesar. Os sonhos que nunca saíram do papel, as relações que fracassaram, as promessas quebradas, tudo isso fecha o círculo, apertando o peito. É quando o caminho fácil da imaturidade deixa de ser um refúgio, a dor de continuar parado passa a doer mais que o medo de mudar. Crescer não é só um passo, é um parto doloroso dentro da própria alma. É uma morte simbólica do menino que sempre quis evitar o confronto com o mundo real, perder a fantasia de uma vida ideal, aceitar que aquela mulher perfeita, aquele emprego dos sonhos, aquela liberdade absoluta são ilusões que precisam morrer para abrir espaço ao homem que vai nascer. Esse processo exige coragem para encarar o vazio deixado pelo que foi perdido. O luto do menino, do idealizado, da mãe que segurava firme. É um terreno árido onde se constrói com suor, disciplina e resistência. Maturidade não é natural nem automática. Ela cobra consistência e estrutura.
É negar a fuga, mesmo quando tudo dentro grita por liberdade. É dizer não para as tentações de escapar e, mesmo cansado, escolher caminhar. A transformação só acontece quando o homem assume a responsabilidade de ser o arquiteto da própria vida, deixando para trás o eterno menino. A vida não espera ninguém. Ela cobra atitude, força e compromisso. O homem que insiste em ficar de menino tem uma escolha dura: continuar preso nas promessas que nunca se cumprem, esperando um dia que nunca chega, ou atravessar a ponte e entrar no mundo de quem faz acontecer, de quem constrói a própria vida de verdade. Esse tal puer eternus é um inimigo invisível. Ele se esconde atrás das palavras liberdade e ser você mesmo, mas no fundo só destrói suas raízes e impede você de crescer de verdade. Essa voz que fica dizendo para esperar que o momento não é agora é o que prende muita gente na mesma vida estagnada. Ser maduro não é perder a alegria ou ficar chato, é assumir o controle da própria vida. É parar de esperar que alguém venha resolver seus problemas. O poder real nasce quando você se salva sozinho. Responsabilidade não é prisão, é a chave para ser livre de verdade. A liberdade real vem quando você aprende a dizer não para o que atrapalha e sim para o que importa. Crescer dói, dá medo, mas é preciso enfrentar isso para sair do lugar. A escolha é simples: evoluir ou ficar parado, ser dono da sua vida ou refém do menino que não quer crescer.